convidado hoje aqui é o diretor-geral do IDEMA, Leon Aguiar. IDEMA que faz parte do Gabinete de Gestão Integrada, instalado pelo governo do estado, para monitorar, acompanhar a crise ambiental provocada pelo derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Bom dia, Leon. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos desde o mês de setembro trabalhando em busca de mais informações, em como atuar, né, junto às prefeituras. O IDEMA, desde o início, entrou na responsabilidade de trazer mais orientação para a população, para os comerciantes das praias, para as próprias prefeituras, em relação a como conduzir em relação a esse óleo, né? Se você fosse atingido naquele primeiro momento por esse óleo, né? O que fazer em termos de limpeza, de higienização, para não ter maiores problemas, né? Caso passasse mal, procurar imediatamente o serviço de saúde. E aí a gente saiu também educando o pessoal em relação a como coletar esse resíduo e como armazenar, né? Até porque desde o início já foi colocado como um produto considerado perigoso e isso não poderia ser descartado de qualquer forma. Depois desse momento de educação ambiental, orientação, e entramos também na questão do monitoramento, até porque nós temos um programa de monitoramento da qualidade das águas das praias, e aí a gente teve que incorporar alguns elementos mais representativos em relação a esse óleo. Depois desse processo de monitoramento, e aí a gente sentiu essa lentidão em ação mais efetiva do governo federal em auxiliar na limpeza da praia. Porque à medida que esse óleo chega na praia, a primeira ação que tem que ser feita é a sua remoção. Até porque de uma maré para outra, esse material retorna para o mar e fica no ciclo, né, das nossas praias aí durante muito tempo. Então, é remover. Pois é, e essa semana já chegamos aí à marca aí de mais de 500 toneladas desse óleo recolhido nas praias. Aqui no Rio Grande do Norte chegaram a contar aí Olha, a quantidade? Essa tem sido uma dificuldade de sistematizar no Rio Grande do Norte o quantitativo, justamente por essa deficiência em ação maior de recolhimento, né? Então nós entramos agora com essa ação de também o Estado ajudar nesse recolhimento através de atos de voluntários e formando um grupo especial para a condução desse processo. Mas a informação que nós chegamos é que aqui no Rio Grande do Norte a estimativa é que chega a 5 toneladas, seria o quantitativo que atingiu a nossa costa, né, que foi recolhido. Quanto? 5 toneladas. Né? Esse quantitativo sinaliza inclusive que foi menor a repercussão aqui no nosso estado, né, apesar da quantidade de pontos atingidos lá no início, né, aqueles 43. É isso que eu não estou entendendo muito no discurso do governo desde ontem. Eu entrevistei o vice-governador ontem e tal, e li alguma coisa na imprensa. O Rio Grande do Norte é um dos estados menos atingidos e tal. 43 pontos, né? Nós temos Isso. 7 animais mortos de certo tamanho, tartaruga 11, quer dizer, foi menos atingido. Eu acho que não é por aí, viu? Por que vocês estão dizendo isso? A questão da quantidade de óleo é que revela essa questão da quantidade o quantitativo de atingido. Porque pela quantidade do óleo, então. Por mais que você tenha 43 pontos, se tiver 100 pontos, mas uma coisa é você ser atingido por 5 toneladas, outra coisa é você ser atingido por 200 toneladas de resíduo. Então, é essa questão do menos atingido. Você tem um quantitativo menor em termos de quantidade de óleo que chegou às nossas praias. Nosso estado é menor, o litoral é menor, né? Isso, você considera, por exemplo, quantos municípios costeiros foram atingidos aqui. Aí você tem 11 municípios, né? Aí você considera a Bahia, que já tem até agora 10 municípios atingidos, mas olha a extensão dos municípios da Bahia. O litoral da Bahia é enorme, né? Então é essa diferença em relação à quantidade. Mas eu acho que foi muito atingido. De certa forma, a gente não tem assim, um impacto como minimizar imenso, isso. Impacto imenso. E a gente não sabe até quando fica esse impacto. Harold Oliveira. Bom dia, Leon. O senhor falou agora que foram 5 toneladas até o momento que foram recolhidas. A destinação desse material coletado? O que nós estamos orientando as prefeituras? Até porque o próprio governo federal ainda não tinha uma solução definitiva. Os estados começaram a destinar esse material para indústrias do cimento, uma vez que esse material poderia ser incorporado a alguns processos produtivos. Existe também uma outra solução técnica que
é a destinação para as empresas que tratam resíduos industriais, resíduos perigosos. Né? Essas são as possíveis soluções, as melhores soluções que estão colocadas hoje. Eu vi prefeito isso é armazenar. Asfalto, né? Existe uma terceira alternativa que é incorporar, mas parece que a quantidade de resíduos que vem junto com óleo, areia, algas e outros materiais prejudica e inviabilizam. Mas existem essas soluções, por enquanto que ainda não está batido o martelo aqui no Rio Grande do Norte quanto a esse destino, armazenar e ficar lá armazenado de uma forma segura, fechado e num local que a população não tem acesso. Sobre a coleta, eu queria... Está sendo fornecido material, EPIs, para a população ajudar nesse trabalho voluntário? Isso, essa é uma campanha que nós estamos promovendo, né? Inclusive hoje vamos massificar mais essa questão de recebermos doação desses materiais, porque até agora nós não temos recebido isso. Acredito que as prefeituras elas têm talvez ajudado de alguma forma em relação a esse material, mas todas ainda com o nível de possibilitar a oferecer de forma muito precária e muito limitada. Então estamos juntos, os municípios têm solicitado, né? Ontem eu recebi uma solicitação do município pedindo aquelas bombonas, pedindo sacos de lixo. Então vamos fazer essa campanha, inclusive um ponto de recebimento desse material, né, com a listagem tudo divulgada lá no prédio do IDEMA, na Avenida Nascimento de Cacho, né, o prédio antigo que funciona, tem mais espaço para a gente armazenar esse material. Em linhas gerais, o que é que precisa aí? Saco plástico? Máscara é muito importante e não pode ser qualquer máscara, tem que ser uma máscara que filtre, né, produto químico. Luvas, aquelas luvas de PVC, de plástico, e botas, naquelas galochas, aquelas de borracha, porque é um material muito pegajoso. Tem muita gente pisando, né, nesse material com dificuldade até de limpeza depois. Questão de limpeza e algumas pessoas podem ter irritação na pele, né? Não é um produto que você deve ter contato. Além disso, aí vem os materiais para poder auxiliar, né? A gente chama de ciscador, né? O rastelo. Nós temos pás, necessidade de pás. Sacos plásticos não podem ser qualquer saco plástico, ele tem que ser aquele mais grosso, mais resistente. E as bombonas, né? Que a gente chama aqueles tambores de plástico, para poder colocar esse resíduo lá e lacrar enquanto não se dá o descarte. São os principais. Em alguma medida da quantidade, aqueles óculos de proteção para não ter o perigo aí desse material pegar nos olhos. E nessa ação que o governo do estado está fazendo, está sendo feita uma ação integrada junto ao governo federal? Como é que tem sido a alimentação de informações por parte do governo federal ao governo do estado? Isso, esse é um reclame que nós temos colocado para todos os estados têm colocado do governo federal, que é essa limitação nas articulações, na comunicação. Né? Na verdade, para a gente ter notícias, temos que buscar essa informação continuamente, quando essa informação poderia estar de forma mais transparente. Para vocês terem ideia, existiram alguns dias, isso mais recentemente, que enquanto estávamos trabalhando, organizando a realização desses mutirões, entramos em contato com o IBAMA, com a Marinha, para poder saber, olha, realmente a gente trouxe hoje um corpo da Petrobras para poder fazer a limpeza da praia de Tabatinga. Aí, de forma mais eventual, a Marinha disse, não, nós estamos com um corpo de pessoal ajudando na limpeza de outra praia lá em Nísia Floresta. Há um desencontro. Assim, não há articulação. Daí que veio essa proposta de criar um comando, né, um gabinete mais integrado aqui no estado, que envolvam esses órgãos federais. E esses órgãos estão presentes nesse GGI? Sim, inclusive nós iremos nos reunir, né? Temos nos reunido, já houveram 2 reuniões em que eles estiveram presentes, e é só assim que a gente tomou ciência do nível de intervenção que eles têm feito, né? Muito mais focado no monitoramento, mas em certa medida tem começado a entrar na parte de limpeza. Tem 2 notícias no âmbito do governo federal que eu gostaria de saber se já tem consequências aqui no Rio Grande do Norte. Primeiro, que o governo federal vai ressarcir as prefeituras e órgãos ambientais pela coleta desse material nas praias. É um ponto. O segundo ponto, anunciado ontem pelo presidente do exercício, Hamilton Mourão, que é a presença, a participação do Exército Brasileiro nessa coleta do material. Isso já chegou formalmente, oficialmente, ao GGI, que cuida desse assunto? Essas 2 informações não chegaram formalmente, né? A primeira, em relação aos recursos, né, ao ressarcimento de prefeituras e o próprio Estado,
foram colocados através de uma coletiva de imprensa ocorrida em Recife no último final de semana. Então, ficamos sabendo que haveria, mas é muito importante que as prefeituras e nós, o próprio Estado, tenhamos tudo muito bem documentado, né, informando que foi em decorrência dessa calamidade, dessa situação de desastre, para poder depois ter uma forma de documentar que seja muito objetiva. E a outra situação... Custo crer que vai ter ressarcimento, mas isso, ninguém sabe quando. Mas a orientação é documentar. Que cada órgão, cada prefeitura se documente, junte os documentos para esse ressarcimento. Até para evitar conflitos depois judiciais, porque pode ser que a prefeitura compre material para outros serviços, que não foi o foco dessa crise, e aí misture e você não consiga separar a documentação. Então tem que ser muito enfático que aquela ação foi para aquele processo. Além de separar o óleo da areia, é preciso também separar a parte burocrática. E os destinos de algum material. Isso. E a parte do Mourão, a gente também, pela mídia, fiquei sabendo ontem à noite que ele iria mover a ação do Exército nas praias. E aí se ocorrer, isso é bom. Será excelente, porque, é como repetindo, chegou na praia, tem que tirar imediatamente. Só temos que alertar ao governo federal em relação também a equipamentos de proteção individual para não gerar depois uma crise na saúde. Rara. Muitas são as teorias para a origem desse óleo, que até agora ninguém sabe. E foi encontrado um tambor de óleo fechado aqui na Costa Potiguar. Já existe uma análise desse óleo, de onde saiu esse tambor? Esse tambor, a gente ficou sabendo também através da mídia que houve um resgate de um tambor lá na altura do alinhamento com a praia de Tabatinga, só que a 7 km dentro do mar, né? Como é uma ação que é a Marinha que vasculha os nossos mares, eles informaram que esse material foi enviado para Rio de Janeiro para poder ser feita uma análise. Nós não tivemos o resultado disso. Pode ter relação? Não pode ser descartado da hipótese, mas pode sim haver a relação que ou foi descartado de forma assim, com vontade, né? Ou provavelmente algum acidente. Mas também a gente fica, nesse momento de tantas hipóteses, você até desconfia se pode ser uma forma de distrair, né, alguma outra possibilidade. A origem desse desastre ambiental, Toleão, é um mistério. Tem 3 linhas principais de ação. Primeiro, um descarte criminoso desse óleo. Segundo, um afundamento de algum barco, navio, com esse material. E o terceiro, sabotagem mesmo, né? Sabotagem. E eu falo sabotagem porque o próprio presidente da República, na reunião na semana passada, falou que isso podia ter ocorrido, suspeito, por conta do leilão do pré-sal. Enfim. Nós não temos qualquer informação em nível de Estado da possível origem desse resíduo, né? Tudo que nós sabemos também, acompanhando pela mídia, se refere a essas hipóteses. Primeiro começou com a possibilidade de um navio ter naufragado. Depois começou com a possibilidade do navio ter feito uma limpeza e jogado esse óleo propositalmente. Depois você tem a possibilidade de uma transição de óleo entre navios, né, de forma regular ou irregular, também não sabemos. E aí você também não pode desconsiderar outras hipóteses, plataformas de petróleo, perfuração em campos de petróleo. Já são 700 toneladas de óleo. A gente falou aqui em 524 essa semana, mas não. Os números atualizados pela empresa, 700 toneladas de óleo que chegaram à praia. Fora o que está no mar ainda. Esse é um questionamento que eu vou colocar, inclusive, para a Marinha, né? Porque eles têm esse monitoramento dos superpetroleiros, dos petroleiros que andam pelos nossos mares, né? Qual é a quantidade que um petroleiro desse pode transportar? Eu acredito que pela quantidade de resíduo que chegou à nossa costa e que fica o risco que possa chegar, quantas 1000 toneladas que seriam, que podem ser transportadas num navio como esse? Porque se ultrapassar a quantidade que o navio poderia carregar, então já teria que ser descartada a hipótese de ser um navio, né? Ou, a não ser que fossem vários navios. Então a gente não sabe, sinceramente é uma questão técnica e complexa que tem sido colocada, né, para a população e que a gente infelizmente não tem acesso a lados, não tem acesso a qualquer investigação que está sendo promovida. A Petrobras já disse que o óleo, o petróleo não é produzido aqui, não foi produzido no Brasil. Aventou-se a possibilidade também desse óleo ter origem na Venezuela. Mas mesmo esse assunto ficou em banho-maria e ninguém sabe
o que é que está acontecendo, né? Isso aí é aquela questão, né? Mais uma vez, a Petrobras, que é a empresa de maior experiência no petróleo no Brasil, ela deve ter emitido um laudo que a gente não teve acesso. Nós temos uma Polícia Federal que deve correr com investigações, também de uma forma sigilosa, que também não tivemos acesso. Se tem provável influência internacional, deve ter a Polícia Internacional agindo e a gente também não tem qualquer informação. Então, nós estamos trabalhando sem informações. Enquanto isso, o Estado tem que ficar sempre em estado de alerta sobre o risco de chegar qualquer óleo novamente à nossa praia. Por último, tem a questão do impacto econômico, né? Porque esses 43 pontos no litoral do Rio Grande do Norte, com certeza, já afetam o turismo do Rio Grande do Norte. Até que ponto essa tragédia, esse desastre, vai atrapalhar, por exemplo, a autoestação turística que teremos a partir de janeiro? Até lá, teremos condições de limpar essas praias? Até lá, é possível que esse óleo que chega pelo mar cesse? Qual é a expectativa de vocês? Os impactos ocorrem sobre a fauna, os impactos ocorrem sobre o turismo, sobre a pesca, sobre até a questão dos estuários, a maricultura, né? Nos mariscos, né? Eu esqueci o termo. E inclusive a própria caçanicultura, uma vez que nós temos viveiros em nossos estuários. Não é só o turismo, você tem aí a pesca, você tem aí Se esse óleo chega novamente e se chega só nesse litoral, existem essas atividades. Se atingir o próximo litoral, que é o litoral norte, temos também a salinicultura, então temos as salinas, né? Então uma série de atividades importantes para o estado. Não sabemos se esse óleo vai chegar novamente. Por isso que nós temos que estar nesse estado de crise, de risco o tempo todo, gerindo essa possibilidade. Como é que você tem que agir? Tem que ter esses mutirões, tem que ter essa ação mais efetiva do governo federal, que realmente tenhamos homens. Em Recife você viu, em 2, 3 dias eles removeram toneladas e toneladas de resíduo. E ali aí do Cabo praias, de Santo Agostinho, a Praia de Carneiro, que é uma das mais famosas ali daquele litoral pernambucano. Né? E aí você viu as praias lotadas nos outros dias. Então acho que são essas medidas que têm que ser contínuas, e o IDEMA irá trabalhar também no monitoramento para estar semanalmente, né, a intenção é essa, divulgando a informação da vulnerabilidade nas nossas praias para justamente provar, né, se há ou não uma necessidade de ter uma praia com a sinalização de que está imprópria ou própria para o banho. As condições de banho. É isso aí. Eu queria agradecer o diretor-geral do IDEMA, Leon Aguiar, pelas informações, desejar boa sorte, porque a gente está sentindo, até pelas declarações do senhor, que existem mais dúvidas do que certezas nessa história toda.